queria também agradecer, mas principalmente cumprimentar o Noronha pelo seminário. Acho que é extremamente oportuno esse debate e, como o Gadelha falou, é uma preocupação da presidência da Fiocruz aproximar a nossa pesquisa, o nosso ensino dessas questões que hoje, num esforço de sintetizar o que é a Agenda de Desenvolvimento 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente, no livro que acabamos de lançar, fazer um commerciale, Diplomacia da Saúde e Saúde Global, nós dizemos que é a mais importante política pública internacional ou política pública intergovernamental que nós temos vigindo no plano global. Com todos os 70 anos, e ontem eu brincava que a ONU, né, tem fadiga de materiais, tais como outros humanos, né, têm fadiga de material, começa aos 70, mais ou menos. Apesar de tudo, não é, as Nações Unidas ainda são o espaço possível de negociação, porque se não considerarmos ela como na centralidade e, portanto, com o déficit democrático que lá existe, etc., não será no G8, nem no G20, nem em qualquer G que nós vamos conseguir acordos que sejam importantes para, digamos, equilibradamente alcançarmos algum grau de desenvolvimento, bem-estar, felicidade, saúde ou qualquer outro tipo de condição em termos globais. Nós vamos ter, será o interesse específico dos países, conforme ontem nos dizia o Rafael, imperando no cenário internacional, cada um fechado em si, buscando ganhar cada vez mais espaços, politicamente se valorizar dentro do país para a seguinte eleição, seu povo é o mais importante, ou seja, as Nações Unidas e a agenda do desenvolvimento das Nações Unidas são, já errei tudo aqui, são um espaço fundamental, ainda que nós vamos procurar ser realistas, o que significa ser críticos em relação à agenda. A agenda do desenvolvimento, desde a década de 70, depois que a ONU supera, digamos, o grande período de manutenção da paz, né, e a Guerra Fria vai se equacionando, a preocupação das Nações Unidas, impulsionada pelos novos países liberados do colonialismo, principalmente os países africanos, começam a integrar a ONU, que começou com 51 países. Na década de 60, a ONU é invadida pelos pobres, pelos países pobres, que passam a exigir um novo papel, uma nova função para as Nações Unidas, e essa nova função diz respeito ao apoio ao seu desenvolvimento, seja ele entendido, porque o conceito de desenvolvimento também vem mudando ao longo do tempo, e isso é indiscutível e não seria esperar de outra forma. Então, eu vou me fixar no momento da década de 80, 90, quando começa a se construir a agenda para o desenvolvimento, que culmina no ano 2000, que é um conjunto de conferências, que a primeira delas é a Conferência sobre Criança, organizada pelo Unicef. Em 92, 20 anos depois de Estocolmo, se realiza uma conferência sobre ambiente e desenvolvimento, a Rio 92. Depois vem uma série de outras conferências, até o momento em que a gente... Como é que é o que aponta aqui o negócio? É nesse aqui? Bom, eu não sei aonde que aponta, mas enfim, então me dá aqui de volta, porque... eu destaquei aí, digamos, a conferência mais importante ocorrida nesses 20 anos que eu estou fazendo menção, que foi a Cúpula do Milênio, com a Declaração e Objetivos do Milênio, no ano 2000, que marcou, digamos assim, buscou colecionar de todas as conferências setoriais de agências das Nações Unidas, por exemplo,
de direitos humanos, que foi em Viena, população e desenvolvimento, que foi no Cairo, mulher, que foi em 95 em Pequim, o Summit do Desenvolvimento Social de Copenhague, ou seja, os assentamentos humanos do Habitat. Todas as agências fizeram reuniões, e eu costumo dizer que se a gente tivesse 10% das recomendações dessas conferências implementadas, o mundo estaria vivendo o nirvana. Porque, vamos dizer assim, a boa vontade com que o papel aceita e a boa vontade com que os governantes se comportam em eventos internacionais é algo tocante, né? Quando caminha-se para o passo seguinte, que é vamos, então, buscar a implementação, seja com recursos financeiros, transferências tecnológicas, seja o que for, a coisa toma outro caminho. Um exemplo típico foi da Rio 92, da Rio+20, que naquele exato momento havia uma enorme crise, mais uma das crises, e se propôs ali a criação de um fundo global para o desenvolvimento de 36 bilhões, que foi ignorado ao mesmo tempo em que, no World Economic Forum, se propõe um fundo de 30 bilhões para salvar, em última análise, os bancos que tinham quebrado ao redor daquele momento. Quer dizer, mostrando isso, os jornais, o próprio Globo publica uma coisa assim. Quer dizer, então, mostra que nós vivemos um mundo, muitas vezes, um mundo de fantasia no plano das Nações Unidas. Mas eu insisto, ainda assim, é o espaço aonde podemos tentar avançar. Porque em outros espaços, a inexistência dele, muito possivelmente, será a barbárie. A Rio+20 foi realizada em junho de 2012, gera um documento assinado por todos os chefes de Estado, que chama O Futuro que Queremos, assume pela primeira vez que o social é importante no desenvolvimento sustentável, porque antes apenas o econômico e o ambiental eram mencionados ou eram valorizados. A Rio+20, que foi o documento, digamos, que orientou todo o processo posterior até 2015, quando sai finalmente o acordo, a resolução sobre a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável nas Nações Unidas, na UNGA, na Assembleia Geral, admitia este documento e insistia na importância de ações globais, nacionais e locais, centrados nesses três grandes movimentos ou grandes componentes. A equidade, ou seja, como o mantra de hoje é não deixar ninguém para trás, mas assim, a equidade, a erradicação da pobreza e a reforma da governança global do desenvolvimento sustentável e do ambiente, reconhecendo que residia, talvez é falsa essa conclusão, mas que o problema da governança é que impedia que os resultados das conferências fossem implementados. E não é isso. Obviamente que são um conjunto de importantes interesses econômicos e de natureza política, aqueles que dominam a posteridade dos eventos organizados nessas agências das Nações Unidas. Este documento, O Futuro que Queremos, tem 9 parágrafos sobre a saúde, das suas 53 páginas e 283 parágrafos, e é o documento orientador do processo de elaboração da agenda, né? A Assembleia Geral das Nações Unidas, 2 anos e meio, 3 anos depois, de julho de 2012 a setembro de 2015, existe uma enorme e inédito processo de participação para definir o que seria a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Eu digo isso porque a agenda do milênio foi essencialmente definida por técnicos das Nações Unidas e aprovado pelos Estados-membros. Aqui, o processo se inverte e existe a constituição de diversos grupos juntando os chamados major groups, ou os grandes stakeholders, que eram representações da sociedade civil, obviamente ONGs do bem e do mal, né, porque ser de ONG ou ser sociedade civil não quer dizer absolutamente nada, há de um tudo, como se diz no Rio Grande do Sul, e
obviamente, os governos através do chamado Open Working Group, que foi uma estratégia que consegue, ao final, com os major groups, mulher, deficientes, índio, enfim, população descendente africana, os pequenos países insulares, os países sem mar, quer dizer, um conjunto enorme de stakeholders, de major groups, definem, entra-se num acordo ao que seria a resolução número 1 da Assembleia número 70 das Nações Unidas, em setembro de 2015, que é o documento, a resolução Transformando o Nosso Mundo, Agenda do Desenvolvimento 2030. Agregado a essa agenda, uma coisa muito complexa, que é a Agenda de Ação de Addis Abeba, que trata do financiamento do desenvolvimento, que se realiza no período da Assembleia 69, que é o documento, a UNGA A6982, que é a Agenda de Ação e é o financiamento do desenvolvimento. Nós vamos ver, por exemplo, a contradição enorme que existe entre a Agenda do Desenvolvimento e o documento de acordo do financiamento do desenvolvimento. Bom, nós já sabemos, aqui eu vou passar muito rápido, que o número de ODS são 17, entre os quais existe um. A gente chama ODS saúde, mas, na verdade, é assegurar vida saudável e bem-estar para todos em todas as idades. Um enunciado que eu acho que ninguém aqui nessa sala ficaria contra um enunciado dessa natureza. Assegurar saúde e bem-estar para todos em todas as idades é um sonho, é outro nirvana. Bom, anyway, dos 17 ODS, cada um deles contém metas de resultado e contém meios de implementação. São um total de 169 metas e meios de implementação, e até março de 2017, os grandes institutos de estatística de todos os países definiram, até então, 230 indicadores para medir as metas e os meios de implementação. A saúde tem 9 metas e 4 meios de implementação, mas tem 27 indicadores, quer dizer, de todos os setores, foi a saúde que ganhou o maior número de indicadores, pelas razões que vocês vão imediatamente identificar por quê. Neste momento, o que está acontecendo? Está acontecendo o aperfeiçoamento negociado dos indicadores por esses grandes escritórios de estatística do mundo, dos grandes países do mundo. Estão acontecendo os primeiros estágios de avaliação, por exemplo, a avaliação de setembro de 2015 a setembro de 2017 ocorreu no chamado High Level Political Forum, que é o fórum ou de presidentes, ou de primeiros ministros e presidentes, ou de os mais altos funcionários responsáveis dos países pela implementação da agenda, e que ocorreu em julho no ECOSOC, na reunião do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, em julho desse ano, em Nova York, e na Assembleia Geral das Nações Unidas, que, coincidentemente, começa hoje em Nova York. A abertura da UNGA 72 é no dia de hoje, na sede da ONU em Nova York. Por isso, ontem, no blog do Ivo, lá no blog do CEE, eu publiquei, vou publicar um segundo paper um segundo comentário sobre o que está acontecendo na UNGA a respeito da questão, as discussões em torno da Agenda 2030, porque ela discute Coreia. Hoje, a grande debate é a Coreia, provavelmente o furacão, quer dizer, são os temas do dia. Depois a coisa se acomoda e os países começam a discutir a agenda. Existe uma enorme agenda sobre a Agenda 2030 em debate nessa reunião da UNGA. E, finalmente, os países estão iniciando a implementação segundo suas prioridades. Este é o momento da agenda. É o momento, 2 anos transcorridos da assinatura, em 2015, da Agenda 2030. Esses são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu gosto de mostrar, na verdade, como eles realmente são, que é esta imagem e não esta imagem.
Porque esta imagem é a imagem digamos assim, da perfeita delimitação dos diversos ODS, né? Cada um com a sua corzinha, e aí, se a gente for estudar, cada símbolo é cômico, né? Porque a saúde é um eletro com coração. Quer dizer, o que tem a ver saúde com coração e eletrocardiograma, gente? Tem a ver para alguns, coitados, que sofrem algum problema cardíaco. Mas, quer dizer, vamos dizer, a interpretação que se dá aos ODS, né, ela está expressa, as distorções da interpretação está expressa nas próprias imagens que compõem, que são imagens oficiais. Não foi nós que inventamos. Nós inventamos essa. Essa é uma criação aqui da Fiocruz, do nosso grupo, mostrando que, na realidade, não há uma delimitação perfeita dos ODS, existe uma interpenetração entre as várias metas e os meios de implementação dos diversos objetivos, e isso tem que ser tomado em conta, porque a maioria dos outros 16 ODS, que não o da vida saudável, em última análise, compõem um conjunto do que a gente, todos aqui na Fiocruz sabem o que eu vou dizer, são determinantes sociais da situação de saúde. Todos os demais ODS são determinantes sociais. Então, não há como discutir, se eu quiser de fato resolver a questão da saúde, assegurar a vida saudável a todos e bem-estar em todas as idades, que eu só trabalhe com as metas da saúde. Vejam, os objetivos, eu não vou, obviamente, falar deles, porque senão o Gadelha vai puxar esse papel horroroso aí. Primeiro, é a questão da pobreza. O segundo é a questão da fome, da segurança alimentar. O terceiro é vida saudável e bem-estar para todos em todas as idades. A questão da educação, a igualdade de gênero, a questão da água e do ar, a questão da energia, o crescimento. E aí tem uma contradição que eu gosto de chamar a atenção. Sustentado, inclusive, e sustentável. É possível ter um crescimento econômico sustentado e ele ser sustentável com a pressão que o planeta já tem sobre os seus recursos naturais? É muito difícil, mesmo que ocorra com as tecnologias mais, digamos, sensacionais que se possa fazer, tecnologias de sustentabilidade. Infraestruturas flexíveis, industrialização, inovação, aí é um pouco onde o Morel já trabalhou, falando mais do campo da saúde, obviamente. O objetivo 10 é um objetivo certamente dos movimentos sociais, porque a gente vê aí que tem os movimentos, digamos, a questão política, a questão ambiental e a questão social vão aparecendo como um acordo de quais objetivos entrarão, não é? Então, reduzir a desigualdade dentro e entre países, isso certamente é um importantíssimo objetivo. A questão da cidade, dos assentamentos humanos, aqui atende a todo o interesse do Habitat, da UN Habitat, enfim. A questão dos padrões de consumo e produção sustentáveis também acho que é um objetivo extremamente importante que nós devemos prestar muita atenção. Mudanças climáticas e seu impacto, depois vem as coisas essas que eu chamei de ambientais. Mudança climática e seus impactos, oceanos, mares e recursos marinhos, ecossistemas terrestres, florestas, desertificação, degradação da terra, biodiversidade, ou seja, são os 3 grandes objetivos relacionados com a questão ambiental. E, finalmente, 2 objetivos, o 16 e o 17, que nós poderíamos chamar que são objetivos de implementação geral, porque ele fala basicamente aí de instituições eficazes, ou seja, da governança, e quando você vai ler a tradução por dentro do objetivo, é a questão da governança, e o objetivo 17, que é um objetivo meio, em última análise, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a Aliança Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Revitalizar a aliança seria retomar a ajuda oficial para o desenvolvimento de 0,7% dos países mais ricos do mundo, do PIB deles, né? E que nenhum alcançou. Aliás, 5 alcançaram lá atrás.
Os Estados Unidos, por exemplo, alcançou 0,28% do PIB, mas eles consideravam que a ajuda de recuperação dos países que eles tinham destruído pela guerra era ajuda oficial para o desenvolvimento. Foi o caso, todo o dinheiro que eles gastaram no Iraque, etc. Para mostrar também que nós não temos que ter ilusão com quase nada, temos que ser críticos com quase tudo. Os objetivos têm metas, né? E quando nós examinamos as metas da saúde, mortalidade materna, não vou detalhar até quando reduz, como reduz, porque aí nós teremos que discutir os indicadores, e isso é um bom tema de leitura para todos nós. Mortalidade materna, mortes evitáveis de recém-nascido e de crianças menores de 5 anos, acabar com as epidemias, não acabar com as doenças, impossível, mas acabar pelo menos com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e de doenças tropicais negligenciadas, combater hepatites, as hepatites entraram, não sei porquê, mas poderia não ter entrado também. Depois, a meta 3.4 é a meta da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, incluindo saúde mental aí. A 5 é a questão das substâncias aditivas. A 6 é a questão dos acidentes de tráfego. A 7 é a saúde sexual e reprodutiva. E aí entramos numa polêmica meta, que era o desejo que a Organização Mundial da Saúde tinha, que esta meta fosse o objeto, fosse o objetivo do desenvolvimento sustentável. A doutora Chan e toda a burocracia da OMS defendeu até o último suspiro que o objetivo da saúde fosse alcançar a cobertura universal da saúde, e aí vem aquele amarelinho sublinhado, não leiam, alcançar a cobertura universal da saúde, em particular a proteção contra riscos financeiros. Isso é, vamos buscar a cobertura universal da saúde pelo seguro-saúde. Né? E nós tentamos convencer o governo brasileiro, e até convencemos, que durante os debates no Open Working Group colocássemos por meio de sistemas de saúde equitativos, integrais e de qualidade, incluindo a proteção contra riscos financeiros. Acesso a serviços de saúde essenciais. Fugir do conceito, que é o conceito do documento do Banco Mundial de 83, e colocar serviços de saúde necessários, ou seja, aqueles que o quadro epidemiológico exige, né? E o acesso a medicamentos e vacinas. E as tecnologias? Quer dizer, a grande questão aí é o reducionismo da visão, da meta, sobre a questão de medicamento e vacina, esquecendo que saúde, quando adoece, alguém adoece, necessariamente precisará um conjunto de tecnologias, seja de diagnóstico, de imagem, de laboratório, sei que é ignorado, mas, enfim, apenas chamando a atenção qual foi o posicionamento da Fiocruz que levou o governo brasileiro. E que, obviamente, a resposta que a gente teve foi: melhor deixar como está, porque se abrir isto, vai abrir outras coisas, nós vamos perder outros ganhos para ter algum ganho aqui, podendo não ter nenhum ganho aqui e perder os ganhos que a gente já teve. Então, com esse argumento, a gente recolheu as malas, voltou num voo, acho que da Avianca, não sei, era fazendo Passaredo, vinha fazendo várias escalas de tão deprimidos que a gente saiu da conversa. Bom, e, finalmente, a última das metas relativas à saúde, que é a questão ambiental dos produtos químicos perigosos, a contaminação do ar, água e solo, etc. Cada um deles possui um conjunto de indicadores. E cada país vai eleger e hierarquizar prioridades em cada um dos indicadores, inclusive indicadores e metas, inclusive na saúde, podendo adaptar, portanto, o ODS ao seu Programa Nacional de Saúde. Bom, o 3A, o 3B e o 3C, o 3B, que foi o que o Morel comentou, eles são meios de implementação das metas da saúde, do objetivo saúde. E, primeiro, obviamente, eles não poderiam deixar de mencionar a grande conquista das Nações Unidas e, enfim, da comunidade internacional, que foi o Convênio Marco para o Controle de Tabaco, a
A única coisa binding que tem em resoluções dentro da OMS, além do Regulamento Sanitário Internacional. Apoiar a pesquisa e desenvolvimento de vacinas, medicamentos, e a gente procurou acrescentar tecnologias, trocar os essenciais pelos necessários, e os itens 3C e 3D, o financiamento da saúde, questão de pessoal, e o 3D, que é basicamente a questão da vigilância epidemiológica. Mas não há menção aí a questão da vigilância sanitária. E nós pedimos que se acrescentasse a regulação e vigilância sanitária, porque aí é onde está o coração da disputa da indústria com a saúde, o interesse do comércio com a saúde, e isto foi solenemente, digamos, ignorado pelos negociadores. Não que não tenha se tentado colocar isso, mas isso, grandes países não tinham interesse por sediar as suas grandes indústrias transnacionais de medicamento, tecnologia, vacina, etc. Bom, eu não vou fazer mais observações sobre as contradições, aí eu vou deixar também para o debate, falar muito rapidamente sobre a questão do financiamento. O financiamento de desenvolvimento tem essa história, que eu também não vou falar dela, mas vou dizer o que é o financiamento proposto pela Agenda de Ação de Addis Abeba. Primeiro, mudando toda a lógica da AODA, da Ajuda Oficial para o Desenvolvimento, os países mais ricos do mundo conseguiram convencer em Addis Abeba que o negócio desenvolvimento vem com abertura comercial e investimentos internacionais que deem lucro, que atendam às necessidades do país, mas também das empresas. Quer dizer, foi uma derrota grande daquela primeira visão de responsabilidade da ajuda oficial para o desenvolvimento, né? Então, os recursos públicos domésticos teriam que ser colocados na mesa em países que, convenhamos, eu não sei que recursos públicos domésticos eles estão fazendo diante da situação de extrema miséria de mais de 150 países do mundo, que não têm atividade econômica para ter recurso público arrecadado pela arrecadação fiscal. Recursos de finanças e negócios privados, domésticos e internacionais. É nisto que consiste a grande diferença para a questão do financiamento do chamado Objetivos do Milênio. E nenhuma palavra vai aparecer sobre a mitigação dos processos de ajuste, pelo menos mitigação dos processos de ajuste, que eu chamo de processos de perda de direitos e não de ajuste fiscal, ou a questão da justiça fiscal nacional e internacional, ou seja, o tribunal e as juntas que fariam os grandes acordos dentro das Nações Unidas sobre a questão dos impostos, incluindo sobre grandes fortunas, a taxação do fluxo de capital, etc. Nada disso foi abordado, tocado pela Agenda de Ação de Addis Abeba, mostrando um divórcio relativamente sério entre a reunião do financiamento e a reunião do desejo, né? Quer dizer, eu desejo meias de seda, mas você vai ter que usar carpinho, filho, porque não tem dinheiro para o que tu quer. Então, essa é a terrível, é o terrível que a gente verifica em todo esse processo. Bom, obviamente, houveram inúmeras críticas de ONGs a essa agenda. Durante as discussões do High Level Political Forum, da mesma maneira, inclusive o G77 mais China, que eu perguntei ontem, e com uma ênfase coordenada de países do grupo africano, era a demanda pelo controle dos fluxos ilícitos de capital e um mecanismo global de regulação tributária que não ocorreu, como eu já comentei com vocês, né? Bom, e para encerrar, eu vou tocar e depois deixar para que a gente venha discutir melhor o monitoramento e avaliação dessa agenda, que será feita pelo Fórum Político de Alto Nível, incluindo, em certos momentos, a própria Assembleia Geral das Nações Unidas, como é o caso do que está acontecendo hoje, né? E uma preocupação grande pelas questões de governança e financiamento,
pela postura unilateral do atual governo norte-americano, pela reduzida disposição à cooperação para o desenvolvimento. É essa a realidade que a gente está verificando, que se apresenta nos documentos. Eu convido vocês a olhar os documentos que estão disponíveis no site, no portal das Nações Unidas, que são os informes do secretariado sobre esses assuntos aí. A América Latina e Caribe foi organizado pela CEPAL, e é o lugar melhor, que eu acho que é onde as coisas estão avançando mais, dado, digamos, o certo progressismo político da CEPAL. Eu recomendo que a gente busque os documentos da CEPAL. Esse conjunto de documentos aí, fortalecimento da institucionalidade social, este documento do Horizonte 2030, existe basta ingressar no portal para a gente entender qual é a questão dos ODS e da Agenda 2030 em relação à América Latina, que, a meu ver, é o subcontinente que está se preparando melhor. Bom, e vou encerrar, sem ir mais adiante nisso aqui, que seriam as ações regionais em saúde, e depois eu ainda ia ter que falar do Brasil, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, falar do relatório voluntário dos ODS que o Brasil fez, da crítica que a comunidade fez, a sociedade civil fez, que a sociedade civil tinha que fazer os chamados shadow reports. E a sociedade civil brasileira, as ONGs, sacanearam e chamaram o relatório Luz. Quer dizer, fazendo uma tremenda ironia com a proposta da ONU, que era o Shadow Reports, né? E também a questão dos municípios e territórios locais, eu queria falar sobre isso, não vai dar, então deixar para vocês me perguntarem. E eu coloquei aí uma bibliografia recente que está no blog do Ivo, não sei como é que a gente chama, que é CEE, e ali tem vários artigos que eu fui escrevendo, várias pequenos documentos que eu fui escrevendo, e era essa a minha contribuição.